Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje temos uma convidada super especial, que eu já conto a vocês. Estou aqui com minha dupla, Lili. Olá, pessoal, mais uma vez aqui, o podcast da família. Podcast mais entrosado no celular, né? Puxa aí o sofá, chama a família, coloca uma pipoca, porque hoje está sensacional. A gente vai falar sobre a força da mulher. E para isso, a nossa convidada, nada mais, nada menos que a Mamãe Forte. Se apresente, dona Thalita. A força da mulher. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu me chamo Thalita, sou a Mamãe Forte. É que esse nome é do meu Instagram, a Mamãe Forte. E realmente a gente veio hoje conversar sobre isso, o que é a força da mulher. Inicialmente, o nome Mamãe Forte veio algo que era de força física mesmo, porque eu sempre trabalhei com exercício de força, mas isso é tão raso do que é esse nome Mamãe Forte, que nós, mães, mulheres, nós precisamos de uma força de sabedoria, de uma força de saber quando colocar as palavras, quando se calar. Essa é a força da mulher. E que ela realmente tem um poder dentro de casa. Não que ela seja a responsável por tudo da casa, mas muita coisa pode ser mudada pela força da mulher. Exatamente. Pelo silêncio da mulher, pela atitude da mulher, pelo carinho, pelo amor, ternura, delicadeza. Então, tudo isso, eu acredito que seja a força da mulher. Por isso que eu falo muito de mães fortes. Vamos ser mães fortes. E quem é a dona Thalita? Quem que é a dona Thalita? A dona Thalita é uma catarinense, né? Dá pra ver que eu falo... O sotaque aqui hoje tá misturado. Tem 3 sotaques. A nordestina. E eu sou uma catarinense casada com um gaúcho que tem um sotaque bem carregado, que aí eu tenho um pouco desse sotaque gaúcho também junto na minha fala. Eu moro em Fortaleza faz 8 anos e eu vim pra cá, o meu marido, eu estava grávida do meu primeiro filho e eu cheguei aqui nessa cidade imensa que todo mundo quer passar as férias aqui, todo mundo se diverte, sem rede de apoio. Porque é isso que mais se fala, né? Em rede de apoio, porque a gente precisa das outras pessoas, do suporte da família, dos amigos. E eu acho que foi bem nessa época aí, quando eu estava grávida do meu primeiro filho, que eu mudei o nome para Mamãe Forte, porque eu me vi fraca, precisando ser forte. Mas essa força de conduzir o meu lar, de ser uma boa esposa, de não ter vergonha, não, eu quero ser uma boa esposa. Isso não é algo assim limitado, não, eu quero ser uma boa mãe. Então foi aí que eu acho que eu sou essa mulher fraca que busca a verdadeira força da mulher. E assim, até esse podcast é para desmistificar o verdadeiro sentido do empoderamento feminino, né? As pessoas estão hoje muito confusas e acabam realmente perdendo o principal valor da mulher. E olhando o Instagram da dona Thalita e convivendo com ela também, eu fui até um dia testar se ela é mamãe forte mesmo, que ela pegou os 4 filhos dela, ainda ficou com minhas 4 meninas de uma vez só. Ela cuidou de 8 crianças, tendo uma criança de 3 meses, né, seu pequenininho. Aí eu falei, aí é mãe forte mesmo, admirei. E foi a rede de apoio, que eu também não tenho familiar aqui, então a dona Thalita, assim, realmente ela quadruplicou a força dela num dia só. E eu vi, de verdade, transcendendo dentro da senhora, não só a força da mulher, mas também a da cristã, a da amiga, a quem é rede de apoio. A dona Thalita tem a profissão dela também, certo, gente? Isso não é isento de transformar também a mulher em cada profissão que ela escolher. Santa Edith Stein, né, é uma santa que tem vários livros mostrando o verdadeiro sentido do papel da mulher na sociedade. Mas pela rotina da dona Thalita, eu me apaixonei, eu fiz, a gente tem que trazer essa mulher para o podcast, né? Não é mesmo? Com certeza. E aí a senhora falou uma coisa assim, que a senhora queria, né? Usou o verbo querer. Querer se dedicar, querer ser uma boa esposa, querer ser uma boa mãe, né? Mas o querer, ele não pode ficar só no verbo, né? No desejo. Nas boas intenções. Nas boas intenções. Então, com certeza, a senhora teve que dar passos.
E quais foram esses passos? O que foi que a senhora teve que deixar para trás? Porque a cada escolha, a gente tem que renunciar a alguma coisa. Alguma coisa E tem que aí? deixar para trás. Eu trabalhava como fisioterapeuta das 6 da manhã às 6 da tarde. Eu tinha um estúdio de musculação terapêutica incrível em Jaraguá do Sul. Quando nós decidimos que a gente precisava se consolidar, né? Porque eu estava grávida. Então eu preciso, né? Ou eu me mudava para cá, ou o meu marido iria para lá. Falei, não, nós dois vamos morar em Fortaleza, que é onde o meu marido tem o trabalho dele, e eu vou deixar toda a minha vida, colocar minha vida em desordem, né? Para me adaptar aqui. Porque é aqui que a minha família precisa, aliás, é aqui que eu preciso estar. E eu nunca olhei para trás com dor no meu coração, ou então, não, foram tempos bons, foram quase 10 anos tendo esse estúdio, mas eu fiz isso com muito bom gosto e, assim, com maior desprendimento, porque eu sabia que o mais importante agora era a minha família. E quando eu cheguei aqui, o meu marido, assim, sempre trabalhando muito, ficando sempre fora de casa. E como que faz, né? Se o marido ele tem que se ausentar tanto, é muito importante que a mãe fique mais em casa. Então, eu pensei que isso para minha vida seria necessário. Então, eu nunca fiquei triste por ter deixado a minha profissão. Eu nunca mais trabalhei como antes, daquele jeito. Mas nesses 8 anos, eu sempre acabei prestando serviço, né, assim, de alguma maneira, atendendo de forma, assim, né, presencial algumas pessoas, ou então online, pelo meu Instagram, dando alguma dica. Estou ensinando os meus filhos a construírem força física também, né? Não somente força das virtudes, né, da gente ser uma pessoa virtuosa, mas também que eles construam um corpo forte, porque eu sei que em algum momento isso vai ser importante para a vida deles. Então eu nunca deixei a minha profissão, eu somente trouxe isso para minha família. E aí depois veio o segundo filho, veio o terceiro filho, daí veio o quarto filho. Então hoje eu estou aqui tentando fazer as coisas de maneira que seja online, né? Essa parte do trabalho. Então foi o ponto positivo, digamos assim, da pandemia, porque a gente descobriu que dá para fazer muita coisa online. Então, muitas mães que antes não tinham como trabalhar fora de casa, por conta dessa necessidade de estar com, né, a mãe, a esposa dentro de casa, hoje consegue. Então, isso também é legal, sabe? Eu estou tentando fazer algo online, mas sempre a minha prioridade é a minha família. O meu marido, os meus filhos, e eu também, né? Eu também. E assim, não é como a senhora disse, só trabalhar as virtudes, mas a força física, né? Mas a mãe, ela tem esse papel de conduzir os filhos, né, de uma forma global, de uma forma geral, alma e corpo. Uhum. Né? E para isso, para poder a gente conseguir isso, a gente tem que passar por umas forte assim, entendimento, por uma forte mudança, às vezes até interior, porque cada filho é um filho, né? E aí, às vezes, a nossa força física, né, a nossa força humana, né, as nossas ideias, não consegue atingir aquilo que a gente é chamado para construir, uma família que dê frutos no mundo, né? Para isso, a gente desenvolve, tem que estudar e tem que estar também em intimidade com Deus. E uma das coisas que a senhora falou sobre as virtudes. Para a senhora, quais são as virtudes fundamentais que a senhora procura desenvolver, né, dentro do seu lar, para se manter essa mamãe forte? De maneira geral, pensando aqui, a senhora falando aqui, a ordem, a temperança, porque assim, ó, as virtudes, elas devem existir para Deus. Não é simplesmente você ter o autocontrole por si só. Porque eu sou uma pessoa que eu como tudo regradinho, que eu faço meus exercícios, eu acordo às 5 da manhã, aliás, às 3:30 da manhã para rezar com o Frei Gilson. Então, assim, a gente tem que cuidar com a disciplina que não leva para Deus. Então assim,
a temperança e a ordem, é o que eu estava lendo lá, e é o que eu vejo que dá para ser construído já desde o começo, das criancinhas bem pequenininhas, né? Que tem a ver com a comida, com a alimentação, esse autocontrole. Mas não é um autocontrole vazio, que seja simplesmente para que, eu sou dono de mim mesma. É algo que leva para Deus. Então isso, assim, a criança vai ser forjada nessa disciplina, nessas virtudes, né? Desde pequenininha, mas que os frutos vão vir lá na frente, lá na adolescência. Para que ele não, aliás, por que ele não pode comer doce muito pequenininho? Por que tudo tem a sua hora? Por que não? Agora é a hora de comer comida. Agora a gente não vai comer. Você não quis comer antes, né? Vai que é uma criança aí de 5 anos. Você não vai comer agora, porque a hora do almoço você não quis comer. Então ele já tem essa noção que ele poderia ter almoçado, ele não quis, então ele vai esperar agora. Vai passar um pouquinho de fome? Vai, mas não tem problema nenhum. Ele vai, isso vai forjando a criança que tudo tem uma ordem. E eu preciso ser obediente ao meu pai e à minha mãe. Então essas são as primeiras virtudes que eu enxerguei na prática. Quando a gente marcou esse podcast, eu fui ler sobre as virtudes e eu vi que realmente essa questão da hierarquia, das prioridades, do que tem que ser feito numa casa, é o que eu costumo aplicar assim, nos meus filhos bem pequenininhos, né? Até os 6, 7 anos, como eu tenho agora um de 8 anos, que eu tô vendo que já muda um pouco, porque ele já tem entendimento, não é simplesmente obedecer por obedecer e pronto. Só que eu acho que essas duas virtudes são as principais, que é o que vai fazer com que a criança se torne forte. Uma criança que mesmo sem entender, ela vai comer aquele ovo lá, que a minha mãe diz que tem que comer ovo de manhã cedo. Eu dou ovos para os meus filhos né, de manhã cedo, e se eles estão com fome, eles têm que comer primeiro a proteína, mas não é simplesmente porque eu sou uma obcecada, porque eles têm que ter o corpo forte, que eles têm que ficar magro, e porque não é isso. É porque eu sei que durante o dia tem uma oferta de carboidrato muito grande do mundo. É muito fácil a gente abrir um pacote de biscoito a qualquer momento. Então, assim, o porquê que eu faço algumas exigências? Porque eu sei que eles têm que saber comer de tudo um pouco. Eles têm que saber se abdicar de algumas coisas que são necessárias. Então, eles têm que ter esse controle com alegria e com facilidade, porque lá na frente depois eles vão precisar disso. Então não é simplesmente para ter um corpo forte, vai muito além disso. Não, é uma virtude para Deus, porque lá na frente pode ser que esse adulto vai precisar rezar 1/3, 2/3, porque ele está passando por algum problema que, né, tem que ser, sei lá, um rosário por dia, uma novena por dia, ou então alguma coisa que ele vai ter que se abdicar e não ficar nessa busca de prazer, eu quero conforto, eu quero comer a melhor comida, eu quero sempre ter o melhor lugar. Ele vai ter que passar por esse sacrifício. Então a criança passando por isso, ela não vai se dar tanto valor assim, também não tem problema se eu não comer isso aqui, ou se eu ficar com esse desconforto. Então por isso que eu acho que essas duas virtudes aí, a temperança, esse controle de ficar tudo em harmonia, né? Não esses excessos. A ordem está até descrito para os hábitos básicos na construção de um ser humano, né? Que vem a ordem, a higiene, enfim. A ordem realmente é o primeiro. Ela é super importante. Se a gente não ordenar, tudo desanda. Então, eu acho que isso, dentro da ordem da temperança, a gente vê muita desestruturação nas famílias e no ser humano. Então, ninguém sabe mais viver com frustração. É algo assim, frustrou, a família se acaba ali, né? Teve um problema, se acabou. Ninguém sabe ali remontar, reconstruir, ver o que está fora de ordem para equilibrar, né, aquele ambiente. E por falar em ordem, né, eu estive até esses dias lendo um pouquinho sobre a origem da palavra ordem, né? Que em latim é ordo, ou ordones, que significa fila, fileira, né? Um atrás do outro. E eu li uma coisa interessante sobre essa parte de uma origem itálica, onde vem de ordem, que significa, assim,
a disposição dos fios em tear. Né? O que é isso? Né? O fio, ele entrelaça um com o outro, né? Ele teia, ele fica e aquilo dali vai dar origem a um tecido. Né? E depende muito da forma em que a gente ordena esses fios. Como a gente ordena? Se deixa os fios frouxos, não teia direito, o tecido não vai sair de uma forma bela, como também útil, tendo a finalidade chegada ao seu ponto. Não, vai ficar algo que não vai ter um objetivo. Não vai chegar a cumprir a função pelo qual ele foi criado, o tecido. Já se, na hora de entrelaçar, de tear os fios, for de uma forma certa, com a força certa, com a medida certa, nós vamos ter um tecido não só forte, pronto para o uso, como também belo. Né? E aí isso passa, né, eu trazendo um pouquinho pelo que a gente ia conversar hoje, né, sobre as nossas famílias, a forma onde a gente educa, como a gente convive, tudo aquilo dali, né, a harmonia do lar, que querendo ou não, a mulher ela tem esse papel fundamental, né, de conduzir, de guiar, de trazer um fiozinho aqui, um fiozinho ali, é o marido, é o filho, é o comportamento de um, é um problema que não consegue solucionar o marido, e aí ela já vai por ali mostrando um outro lado. Às vezes o esposo chega chateado com o trabalho, aí a mulher já tem que ter aquele sentimento, a esperteza de chegar e dizer, né, não vamos focar nisso, mas tirar o olhar do negativo para o positivo, para que aquele momento ali de família, aquele momento ali onde você está com a sua mulher desabafando do que foi ruim, ele não sair mais pesado, mas sair mais leve. Como foi bom conversar com você, você me mostrou um outro horizonte, uma outra coisa, né? Isso acontece muito comigo, com meu esposo. Às vezes eu chego em casa com uns problemas bem... Mas eu sei que se eu conversar com ele, eu vou conseguir ver de outra forma, né? Então é isso que acontece. E do mesmo jeito ele, né? E os filhos. Aí os filhos vão crescendo, e aí eles se casam, e aí eles já vêm pra gente, não de uma forma que a gente o conduza, mas que a gente oriente, que a gente mostre, que a gente já fale da nossa experiência. Tudo isso, né, eu vejo como uma forma, assim, de tear a família, né? Juntar esses fios e sair construindo, e que a gente possa olhar depois um tecido todo pronto e dizer, isso agradou, isso foi bem feito, eu cumpri o meu papel de uma mulher forte. E um tecido belo, né, assim, da construção, vendo os filhos seguirem com sua família, construindo os seus lares, pegando a mãe como um exemplo. Isso, né, e saber que toda família, ela tem uma função dentro da sociedade, né. Então, a partir do momento em que a gente cumpre, os fios foram entrelaçados, né, o tear foi bem feito e deu origem a um tecido que cumpriu a função que é para ser cumprida, né, depois de feito, o tecido serviu para isso, serviu para aquilo, então foi para aquilo que a família foi criada, né. Então, a gente conseguiu alcançar o objetivo de Deus, né, para a nossa família. É a beleza da ordem. Só que hoje, quando algo entra em desordem, é tão fácil botar numa tela para acalmar e aparentemente você coloca a casa em ordem. Eu falei com meu marido esses dias, nós descemos, enfim, as crianças estavam vendo televisão, porque eu botei eles para verem televisão por um motivo bem específico, porque eu sou assim, ó, na verdade eu sou assim, eu não boto em tela porque não precisa, mas para mim, pode estar quebrando a casa, que para mim eu acho que não precisa. Mas enfim, a gente precisava fazer uma ligação. Eu coloquei as crianças, né, pra gente poder conversar tudo. Quando a gente desceu, eu olhei assim, o que é isso? A casa tá toda em ordem. Então, até o bebê olhando assim, eu falei, é por isso! É maravilhoso isso aqui, gente! É uma ordem aparente, mas não é. Mas não estrutura a ordem interna do ser. Não, porque ele vai estar desordenado nas suas emoções. Né? É claro que aquilo foi uma ocasião, sim, né? E não só que, pontual. Então assim, é tão mais fácil você colocar um sedativo, que é no caso das telas, e para mim eu estou muito convencida disso, eu não tenho problema nenhum, eu não dou tela.
Por quê? Porque eu sei que até quando eles sentam lá no sofá, que eles ficam olhando para cima assim, ó. Que dá até uma aflição, assim, né? Porque eu sei que aí eles estão aprendendo também. Porque tá chato, o ambiente tá chato. Poxa, minha casa tá chata agora. Então ele tem que buscar lá no imaginário, o que eu vou fazer para sair dessa chatice aqui? Então ele que vai buscar esse recurso. E quando você dá uma tela, ainda que seja de vez em quando, é claro, né, que é bom, assim, quanto menos melhor. Mas cada vez que você dá uma tela, você está quebrando a criatividade dessa criança para resolver o problema do tédio. Ou então para resolver, para ele interagir, ou então quando a gente sai, então assim, né, tem pessoas que chegam, dão boa noite, dão bom dia, a gente vai no supermercado. Então assim, está perdendo a oportunidade da criança reconhecer o mundo, ver que às vezes tem pessoas que são mal educadas, tem pessoas, né, com uma cara feia, tem pessoas que são mais assim agradáveis, então eles precisam aprender a amar as pessoas também. Então assim, para mim, eu não me importo assim, se tá um momento difícil, a gente vai resolver isso daqui, né? Eu não dou tela, eu sou bem chata com isso. E aí, se for preciso, mas assim, se for preciso eu dou, né, que nem teve essa ligação aí, então assim, eu tive que fazer. A senhora tem uma margem boa para fazer isso, não vai ser com eu tenho tudo, créditos, eu sei que eu tenho muitos créditos. O cérebro do então assim, eu tenho certeza que eu botei lá a tela, não é por causa daquele dia, e então, tá. Assim, a senhora puxa, né, essa parte de não colocar tela, ter 4 filhos, cuidar do marido. Fala um pouquinho da rotina da senhora, para as pessoas se inspirarem. Olha, eu sigo no Instagram, já vou dizendo, @mamãeforte. Eu vou falar da rotina do final de semana, que é mais interessante, mais puxada. É mais hard, assim. Porque assim, né, durante a semana tem o colégio, então isso dá um suporte muito grande, né, para as mães, apesar de que eu tenho um bebezinho que não vai no colégio. Eu tenho alguém que limpa a minha casa, tudo, mas ela faz o serviço de limpar a casa. Quem organiza a casa e estrutura e vê, né, o que está faltando, o que vai ser servido, ou então, né, assim, sou eu que cozinho também, então várias coisas eu faço, né, mas eu tenho sim uma ajuda para limpar a minha casa, que é muito grande, né, então também não ia conseguir sozinha. Só que final de semana eu não tenho essa ajuda. Então eu, graças a Deus, agora eu aprendi que eu posso ensinar os meus filhos a me ajudarem, a lavar a louça, a limpar o chão, a limpar a mesa. Eles estão com 6 e 8 anos e eles fazem tanta coisa, e que eu vejo que, gente, é só ensinar. E eles fazem. E é verdade, vocês acompanharem ela, vocês não fazem. E é maravilhoso, porque assim, ó, é agora que eles vão aprender que as coisas precisam ser feitas, que é chato, que ninguém vai fazer por mim, se eu não fizer, vai ficar lá do jeito que tá, que tem consequências, que se eu deixar lá tudo jogado, vai continuar do jeito que tá. Então, assim, quando chega final de semana, eu boto todo mundo para trabalhar, né? Aliás, os meus 2 mais velhos, né? O meu marido, ele ajuda no sentido de que ele brinca com as crianças. E eu faço isso assim com muito bom gosto, porque ele já passa a semana inteira, né, trabalhando e dando a vida dele pela família, que isso é uma coisa que eu pedi para Deus. Eu quero um homem que morra por mim. Mas é o certo, né? Efésios, né? Não é assim que tá lá em Efésios, mas é mais ou menos isso, né? Que o homem, né? O que o esposo, né? Ele tem que dar a vida, se necessário, né? Não é para sair se matando aí, porque eu vou, né? Não, se necessário. Então, eu acho que ele faz isso muito bem. Então, assim, quando ele chega, né? Que a gente passa o final de semana, ele me ajuda demais brincando com as crianças, sabe? E ele vai lá fazer a academia dele e tudo, e eu tento, assim, proporcionar para que seja um lar, para que ele queira voltar para casa. Sim. Então, não é somente para os filhos. Eu sempre fui muito, muito mãezona, assim, de, os meus filhos, mas é importante, né, o marido vem antes. Ele vem antes. Então, a gente tem que racionalizar isso, porque senão a gente fica, porque passa tão rápido os meus filhos. Não, mas espera aí. Os filhos estão apoiados no casamento.
Então a gente tem que tentar transformar isso num lar. E eu sei que é muito difícil, né, como né, o próprio feminismo, porque a mulher tem que equilibrar tantos pratos, tem tanta responsabilidade, mas e a responsabilidade do homem? É muito grande também. É muito grande. O problema é que estão distorcendo também. Estão distorcendo, Então, assim, eu tenho a responsabilidade. Muitos problemas não é que é minha culpa, mas eu... Não é que é minha culpa, mas eu tenho como melhorar o ambiente da minha casa. E eu percebi que eu sendo a mãe, que eu sendo a esposa, essa força que eu busco em Deus, a sabedoria, eu consigo unir a minha família. Então é muito fácil ter as crianças em casa e começa a dar briga lá, é muito fácil jogar um contra o outro, assim, claro que nenhuma mãe faz isso de maneira consciente, mas se eu não cuidar, eu estou provocando discórdia na minha família. Então eu preciso arrumar um meio para que os meus filhos se amem entre si, que eles tenham amor pelos irmãos. Uhum. Eu preciso dar um jeito de fazer com que esse meu bebezinho que chegou, que é o 4º filho, não seja um peso para a família. Poxa, desde que ele chegou aqui, é tão complicado que é fralda que troca, e ele chora, e aí aquela baba toda, assim, né? Enfim, as crianças não têm noção disso. Então, eu vi aquilo, eu pensei, eles têm que amar essa criança. O que eu vou fazer? Por exemplo, eu não deixo os meus filhos, assim, quando ele fez cocô, por exemplo, eu não deixo, assim, eles ficarem com o bebê, olha aqui, esse cheiro que tem aqui de cocô, eu já vou lá, troco, e não jogo a responsabilidade para que eles limpem as coisas, ou para que eles façam coisas do bebê que vai provocar, assim, alguma repulsa, sabe? Então, assim, eu procuro fazer com que eles, assim, de fato amem aquele bebê, e é muito difícil porque ele toma muito tempo. Eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que, eu tenho que deixar a casa em ordem, tem um bebê que está chorando muito, como é que eu vou fazer para minha filha de 7 anos, aliás, de 6 anos, pegar ele no colo e não ver que, poxa, eu estou passando a responsabilidade para ela? Então a gente precisa transmitir isso para que os irmãos mais velhos tenham essa responsabilidade sem ser o peso, né, de um pai e de uma mãe. Então, esse é o papel de uma mãe, é unir a sua família. É muito legal isso, que assim, quando a gente vê crianças na primeira infância, elas têm muita vontade de fazer as coisas que a gente está fazendo. Então, até os 6 anos. Só que elas não sabem fazer com eficiência. E as pessoas acabam desistindo, esperando chegar a uma fase mais velha, onde eles terão mais habilidades motoras para deixar fazer as atividades de casa. Só que a vontade já vai ter passado. Por isso a importância da senhora começar tão cedo, toda essa estrutura de ensinar os filhos a cuidar da casa, a limpar uma mesa, atividades simples que eles fazem no dia a dia. E o meu raciocínio foi o seguinte, o que a gente mais escuta é história de família que veio da miséria, que veio da pobreza e que tinha que trabalhar dentro de casa como sendo algo triste, como sendo algo, poxa, né, assim, desde pequena eu tive que fazer o almoço na minha casa, mas é aquilo que forjou, é aquilo que fez aquela criança já crescer e ter certas habilidades e responsabilidades de cuidar da sua casa, né? Pode ser menino, pode ser menina. Então, assim, hoje, né, a sociedade tem isso como algo triste, mas não. Até a gente tava conversando... Eu vi que é só ensinar, eles fazem. A gente conversando esses dias, do pessoal criticando uma mãe que o filho dela mais velho ajudava ela com um bebezinho mais novo. Não foi? A gente viu esse dia. E assim, eram as pessoas detonando essa mãe, dizendo que o menino estava com peso de cuidar do irmão mais novo. Mas o menino cuidava feliz em ajudar a mãe, um menino... Olha, eu acho que eu tô conseguindo fazer isso, porque eles brigam para quem fica com o bebê. Olha aí. Então, assim, a única coisa que eu cuido é essa questão de não deixar eles ficarem com nojinho, assim, do bebê, né? Quando tem essas coisinhas, sabe? Então, eu cuido para que eles tenham muito amor por esse bebê, né? E aí, assim, também, eu vejo, assim, quem que tá um pouco mais de fora aqui, quem que tá precisando de atenção, porque cada um a gente vai lidar de uma maneira diferente, tem os temperamentos, né? Então, você não pode, né, abordar do mesmo jeito com cada filho, mas é que eu acho que, assim, a força mesmo que eu vejo é olhar em volta e como é que eu faço essa família ficar unida, ficar próxima, sabe? Mesmo que o meu marido às vezes fique fora de casa trabalhando, eu preciso sempre falar dele,
para os meus filhos, né? Para eles saberem a importância do porquê que o pai está lá trabalhando. Que ele não está simplesmente ausente. Ele está aqui, aliás, ele está fora de casa porque ele está lá ganhando dinheiro. Tá ganhando dinheiro, mas tem um valor nisso. Isso é, né? Então, assim, falar do pai para as crianças é muito importante. Falar bem do pai. E pai, a mãe que vai incluir isso. Sim. Não é só deixar, não, isso aqui é tarefa do pai. Não, você, mãe, tem que falar bem do seu marido, falar bem do pai das crianças, porque é a partir daí que o pai também ganha força, porque senão a mãe fica muito próxima das crianças, né? Tem essa proximidade muito maior. Então, por isso que a gente precisa sempre colocar o pai como assim, mostrar a verdade para as crianças, e não que ele simplesmente está saindo de casa para ganhar dinheiro e só isso. E além disso também, outra coisa que eu acho interessante, não é só para sair para ganhar dinheiro, para ser o provedor da casa, mas também em ter o seu papel dentro da sociedade. Para servir, no caso da senhora, a comunidade, o médico, né? Então, ele cuida das pessoas, né? As pessoas que estão precisando. Cuida de mulheres, né? Cuida de mulheres, né? No seu caso. Então, assim, não é só o trabalhar para ganhar dinheiro, para prover, mas também lá, né? Ele desenvolve um papel, né? Ele ajuda alguém, ele está desenvolvendo algo para o qual também Deus o chamou, né? O chamou para prover, mas dentro do que você faz, você também tem um valor, tem algo que Deus lhe deu como uma vocação, né? Cuidar de alguém, ou ajudar, ou construir algo, né? Então, também eu acho que passa por aí, né? Essa parte aqui, sim. E voltando um pouquinho do cuidar, das responsabilidades. Antigamente, as pessoas tinham muitos filhos, né? E antigamente não tinha também muita gente para ajudar, né? Então, os filhos mais velhos já ajudavam a criar os mais novos, né? E isso era até natural. Era natural. Quando um bebê nasce, os mais velhos, já sabia. 17, 18 anos, já cuidavam dos outros, já preparavam para a escola, já arrumava, já isso. Porque é uma família, né? Você é uma comunidade, a primeira comunidade que se forma, né? Então, essa família tem que ser forte. Essa família tem que se ajudar. Como é que vai ser uma pessoa que cada um no seu quarto, como hoje em dia, ninguém faz nada, cada um tem o seu quarto, tem a sua individualidade, né? E a mãe, às vezes, tem que, até aqui eu posso subir, dentro do quarto, o quarto é dele, né? Aí é dele, eu não posso. Como vai ser isso? Como é que vai ser a construção da família dessa pessoa, se essa for a vocação dele, construir uma família? Como vai ser uma família? Se ele não conviveu, se ele não ajudou, se ele não fez parte, se ele não fez aquilo crescer, brotar como deveria, né, acontecer. Então, isso daí é muito importante. Os mais velhos já ensinavam a tarefa da escola do outro, né? Isso foi se perdendo, por quê? Porque a gente foi terceirizando, né? Então, terceirizar, tirar do irmão, mas colocar uma criança no reforço, porque a mãe já trabalha fora, não tem que... O mais velho tá nem aí, não, né? Acho que ele faz atrapalhar a vida do mais velho. Tem alguns elementos que a gente pode colocar na nossa rotina e que faz diferença lá na frente. A criança crescer sentando numa mesa em que o pai senta na ponta e a esposa senta ao lado, e depois as crianças, né, se eles quiserem fazer uma ordem aí de mais velho, mas se não pode, né, cada um escolhe, mas que tenha essa hierarquia na mesa. É algo que pode ser que passa batido, mas eles vão lembrar, lá na minha infância, meu pai sentava na ponta, a minha mãe ao lado dele. E não porque, porque hoje eu quero sentar do lado do papai, hoje eu quero sentar do lado da mamãe. Essa questão da obediência é nas pequenas coisas também. Então isso, até os, né, pelo que eu vi aí, até os 6, 7 anos que eu aprendi, que a gente tem que transmitir aliás, a gente tem que ensinar a criança a ser obediente. Depois, dos 7 para cima também, mas eles vão querer saber o porquê, né, o porquê disso. Então, outros elementos também que fazem diferença. As crianças perceberem que elas têm que dormir antes que os adultos da casa, que o pai e a mãe. A hora de dormir
é antes do pai e da mãe. Não é assim, todo mundo vai dormir, pronto, boa noite, vai todo mundo agora. Não, a criança dorme mais cedo, precisa de mais sono. Então essa hierarquia parece bobagem, mas vai ficar gravado. Não, agora é a hora das crianças, meu pai e minha mãe estão lá, mas eu tô aqui na cama. Por quê? Porque tem que ser assim. E tem explicação científica para tudo isso sem também. contar da parte da pediatria aqui, né? Que aí ela tem já todos os argumentos aí, porque realmente o desenvolvimento é melhor. A ordem da mesa é importante realmente para essa parte da autoridade, da construção de tudo, mas também evita confusão, né? Na hora ali, eu quero ficar lá de mamãe, eu quero ficar lá de papai. Eu sei, porque sempre tinha confusão lá em casa. Porque queriam, né? Sempre queriam sentar aqui, daí queriam trocar. Depois que a gente implantou isso, pronto. Né? O pai senta aqui, a mãe aqui, e vocês que se resolvam agora aqui. Já é bem tranquilo. Parece Sim, assim. Agora já não tem mais problema nenhum. É muito interessante. E a parte do sono, lógico, né? Tem a parte do crescimento, da liberação de GH, tem outros fatores importantes. A parte hormonal, a parte física mesmo. Física mesmo, que a criança tem que dormir mais tempo que os adultos. Precisa. E acaba que os adultos também precisam ter um tempo entre eles. Então, os filhos estão dormindo, é aquele momento que a mãe e o pai vai se fortalecer. Né, não pode deixar realmente viver só em função das crianças, o pai do trabalho, é só isso, é só segurança. Não, tem que ter uma conexão entre o que são únicos, né, uma só carne ali, ver os problemas do dia a dia, até para a mãe ter força para construir essas crianças e o pai ter força para ir lá lutar por eles. Isso, esse momento da noite é um momento que eu me ordeno. Que eu preciso, pelo amor de Deus, criança dormindo 10 da noite, eu fico maluca. Eu fico maluca, assim, porque realmente não sobra mais tempo para nada. Para nada. E, né, muitas vezes, quando as crianças vão dormir, eu e meu marido, a gente desce, vamos ver televisão. A gente, nem que seja para fazer nada, assim, não, sabe, é muito importante, assim, o pai e a mãe ter esse momento, né, que as crianças vão dormir mais cedo, e a gente tem esse momento da noite. De vivenciar cada etapa da vida da gente, né? A gente inicia, como a senhora diz, os filhos, ele vem em cima do casal, né? E o casal é a base, né? O casal, ele começa os dois e vão terminar os dois, né? E isso, a gente tem que viver cada fase de uma forma, seguindo aquilo que Deus nos dá a cada dia. Né? Hoje eu tenho que viver assim, vai vir mais um filho, para a glória de Deus, né? O filho já casou, para a glória de Deus, são etapas que a gente vai ver, então a gente tem que vivenciar cada etapa das nossas vidas, né? E esse elo entre marido e mulher é o que vai fazer com que a gente passe por todas essas etapas, né, de uma forma serena, né? Porque como a doutora falou, apoiando no outro, né? Esse momento de estar juntos, né? Quantas vezes, né, eu e meu esposo, a gente teve esse tempo de rezar juntos, a gente sempre gostou disso, né? Isso a gente aprendeu dentro da nossa comunidade, né? Na época eu fazia parte do Shalom, então, quando eu casei, como eu entrei muito nova, eu já tinha essa concepção de que eles nos orientaram, né? Nunca deixe de rezar com seu esposo. Então, tudo que da nossa vida é passando, cada etapa que a gente é vivendo, e todas as decisões, tinha como ser fundamental Deus, a oração. Então, e isso acontecia na hora que as crianças iam dormir, né? E ontem, quando a gente cheguei um pouco cansada ontem, e ele também estava, aí quando ele chegou, eu já estava lá sentada, diante do altar, com a velhinha acesa, rezávamos a quaresma de São Miguel. Aí ele chegou assim, acho que correndo para a cama, né? Aí ele, a oração. Entendeu? Então, assim, é o que nos sustenta, não sabe? E hoje, né, meus filhos são casados, e as pessoas perguntam, como é que tá o teu ninho vazio? Não, acho que até já falei aqui num dos podcasts, que eu digo, não tem esse de ninho vazio, não existe isso. Eu sempre procurei vivenciar, junto com meu esposo, cada momento, né, das nossas vidas, junto intensamente, mas voltando o nosso olhar para o que Deus queria que nós fizéssemos. Então, quando nossos filhos foram um casal mais velho, né, eu disse, é isso mesmo, você já rezou, é essa a sua vocação, é para isso que Deus, né, lhe chamou, né, então ele fez um ano de discernimento para poder ver se realmente era isso, e foi, né, então ele casou, aí faltava a menina, aí
E agora vai ver, quando sair, você vai... Sabe, eu não sei, eu digo, meu Deus... Esse termo ninho vazio, ele é bem moderno. Bem moderno. Seu ninho tá cheio de neto. É algo que foi colocado assim com tanta naturalidade, mas ele é um pouco estranho. E de tanto eu ver sobre isso, hoje eu enxergo assim, os meus filhos, eles vão crescer, eu vou tentar agora, né, assim, ensiná-los e mostrar para eles a verdade, mostrar o jeito, né, mesmo errando, mas eu vou tentar ser a melhor mãe e dar um exemplo de esposa também, mas eles vão crescer e eles vão ter a escolha deles. E eles vão embora. E pronto, eles vão embora. Eles não me devem. Não me devem nada, 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 nada. Então eu sei que, Thalita, mas vai chegar, é claro que eu vou ficar triste, claro que vai dar saudade, só que eu acho que tem uma supervalorização disso, talvez porque pela falta de uma base mais forte, né? Qual que é a base da família? Tá, o pai, a mãe, mas a base é Deus. E esse ninho vazio está sendo responsabilidade dos filhos. Imagina um filho que escuta que, poxa, agora eu tô com o ninho vazio. Ao invés dele se voltar para a família dele e honrar o pai e a mãe dele, servindo a família dele, ou então servindo a comunidade, sendo um homem, uma mulher forte, eles escutam que o ninho tá vazio, aí começa a se preocupar com o pai e com a mãe. Então, às vezes é um vazio, mas é um vazio existencial. Do sentido da vida. Para que você vive? Para que você tem atos de caridade? Para ser bom? Isso. Eu conheço um casal, né? O esposo morreu, os filhos casaram, e ela diz assim, eu não tenho nada para fazer. Eu passo o dia todo, eu me acordo, aí eu vou para a praia, caminho, volto no café da manhã, sempre a mesma coisa. Aí tomo café da manhã, aí vou ficar um pouco com meus pais, aí volto para casa, preparo aquela coisa bem, eu me sinto assim, inútil, aí eu olhei e disse assim, quer fazer um trabalho voluntário? Faz ato de caridade. Por isso que eu falei pelo nome caridade. Quantas pessoas estão precisando da senhora? Aí ela olhou e disse assim, não, tem tanta gente precisando da senhora por aí. Existe uma infinidade de coisas e infinitas pessoas que talvez estejam esperando pelo seu sim, pela sua presença. Quantas casas de idosos... vai voltar, né? Puxando assim. Acabei. Não, mas então, tem vários lugares. Você chegar, né? Quantos idosos não tem com quem conversar, passar suas experiências, falar dos seus sentimentos, entendeu? E quanta coisa você pode aprender com esse idoso. Ou deixar se envolver, né? Quantas crianças por aí que moram em creches, né, tudo, também precisam de um carinho. Quantas coisas você pode fazer servindo, voltando também agora para o nosso instituto, né, cuidando das pessoas, né? Se você é um profissional, né, coloque a sua profissão. Você pode até estar aposentado, mas você já teve uma profissão, se você tiver tido. Se você não teve uma profissão, que você possa agora servir de uma forma gratuita, né, o outro olhar, aproveitando que hoje é dia de Madre Teresa de Calcutá, né, gente? A gravação está sendo no dia de Madre Teresa de Calcutá. Não é ao vivo. É ao vivo, né? Então, assim, o quanto aquela mulher teve que fazer, fez, né? Eu não se sentiu sozinha, não tem ninguém. Porque quando você se enche de Deus, quando você tem Deus, você transborda, tem que transbordar para as pessoas, sabe? E essa então, base que a senhora mas olha só, o ninho, assim, ó, uma mãe forte, claro que ela vai dar a vida pelos seus filhos, pela sua casa, pela sua família, ela tá lá amando com a melhor das intenções, ainda que errando, é claro que a gente vai errar, mas a gente tá lá amando, assim, a nossa família a ponto de fazer tudo pelos nossos filhos. E aí esse filho vai embora, não existe só essa forma de caridade. E eu já escutei falar que esse ninho vazio às vezes é falta de caridade, né? Se você for fazer um trabalho voluntário, esse ninho vazio vai sumindo, sumindo, porque antes você só estava assim prestando essa caridade para sua família,
Mas hoje os filhos já cresceram. Então, isso, hoje eu tenho filhos pequenos, mas eu já me preparo para isso. Eu já me preparo para que eu sei que eles vão crescer, pode ser que eles vão, às vezes, tomar escolhas que eu não ensinei, isso daí para eles. E eu não vou ficar também, né? Estão lá com filho, já com, sabe, adulto, eu vou ficar lá sendo a mãe ainda? Não, já foi. Filho já é adulto, acabou. Na verdade, assim, né, 15, 16 anos já está formado. É que hoje a gente tem uma sociedade aí que estão atrasando, né, que está aí com 30, 40 anos e ainda mora com o pai e a mãe. Mas, assim, eu já penso que, assim, né, os meus filhos, eles vão crescer, eles vão tomar a decisão deles e vão tomar o rumo deles, e o que eu posso fazer agora é na infância que se constrói um adulto forte. Eu sempre falo isso, é na infância. Não é que na adolescência não tem mais jeito, mas eu estou preparando os meus filhos para a bomba hormonal que é a adolescência. Além de hormônio, tem as influências. Então, é isso que eu vejo, a força, assim, eu preciso agora. Então, assim, eu tenho tantas coisas para fazer na minha casa, como dever, com amor, sabe? Que eu, assim, olho para trás, assim, tá, né? Deixei a minha profissão, o meu estúdio, mas é agora o momento. E aí, isso também, já pensou no peso que é esse filho que casou e olha para trás e vê a mãe com depressão, né? Porque geralmente, assim, quando não geralmente acontece mais frequente quando a mulher está sozinha, né? Seu esposo. Não que isso não aconteça também junto com o casal. Mas olha assim, eu fiz tudo por ele. Eles têm a obrigação de fazer agora por mim. Tem obrigação. Né? Porque eu me dei. Quantas noites acordada? Eu fico olhando assim, que peso é você chegar na casa da sua mãe e ver só aquele muro de lamentações. Né? Porque eu não aguento isso, porque é isso aqui, os problemas... Não sabe? Porque é isso que acontece. Ele não consegue desvincular porque a mãe está sofrendo. Isso é um peso também para ele, né? A gente olhando o lado do filho, a gente olha o lado da mãe, que eu também, eu sou mãe, né? E já não tenho meus filhos em casa. Mas eu quero que eles olhem para mim, sabendo que eu posso dar alguma coisa, que eu seja exemplo de alguma coisa, que eu possa ajudar. Eles olharem e dizer assim, mamãe, a senhora tem tempo para isso? Entendeu? Então, assim, e eu dizer assim, tenho porque eu faço isso, faço aquilo, mas eu arrumo um tempinho aqui, né? Então, como se fala, né? Depois que se aposenta, pronto, aí, gente, misericórdia, tem muita coisa para fazer, mas é a base. Mas eu vejo assim, eu vejo agora, já falei, não, na janta, quantas vezes que eu faço uma janta lá, sei lá, com o que sobrou do almoço, e faz um prato, fica bom tudo, mas eu olho assim, tá limitado isso aqui, né? Mas eu dou com o maior prazer, assim, não, comam, se sobrar alguma coisa aqui eu como, se não, eu faço um ovo, faço qualquer outra coisa pra mim, e aí eu já penso, isso aqui, ó, eu tenho que, isso aqui é gratuito, o que eu tô fazendo isso aqui é porque assim, isso é natural. É a mãe que tem que fazer isso aí pelos filhos. Jamais eles vão poder depois retribuir isso. Jamais. Até isso seria antinatural. Como é que um filho vai retribuir todo o amor que a mãe deu? Não tem como. Então, como minha mãe diz, um filho, uma mãe é para sem filho não é para mãe. assim. Como assim, né? Aí aquele negócio não foi para isso que eu vim, né? O sim dela para eu nascer, né? Para de me gerar, de me ter, de cuidar, foi sim uma opção dela, né? E não é uma coisa que foi obrigada por mim, ou pela senhora, pela sua mãe. Não, né? Os nossos filhos são uma expressão do nosso amor, né? Então, o casal se une, é uma expressão do amor daquele casal, é um dom que Deus nos dá, né? Um presente que, assim, só tem maior quando é os netos, viu? Mas até então, para as senhoras, é o maior presente que Deus dá, né? Então, como não tratar aquele filho, né? Como não amar, como não servir, como não se doar, né? É o perder tempo para poder ganhar com outras coisas que têm mais valores, né? Mas aí quando chega a avó é diferente, viu? É totalmente diferente. Aí é o maior presente, porque não depende nem do meu sim. Depende do sim dos meus filhos, a abertura da vida. Né? Aí está aberto. Então, a senhora reza aí é uma graça tão grande, porque
Quantos amigos meus, quantas amigas minhas chegam e dizem assim, eu não vou ter neto, então deixa eu catucar aqui com meus netos, porque os meus filhos não querem filhos. Os meus filhos... Quanto, gente, Sim. não é brincadeira, da minha geração, entendeu? Os filhos das minhas amigas, né, que é da minha idade, eles não querem ter filhos. Dizem mesmo, não quero. E aí, assim, eu nunca vou ser vó. O problema é a senhora. Mas eu quis ter meus filhos, mas eu não quero, isso é uma opção minha. Eu digo, meu Deus. Aí, às vezes, eu volto lá atrás, né? Eu disse assim, como foi a criação dessas crianças? O que foi que eles vivenciaram entre marido e mulher e os filhos, né? Alguma coisa, né? Vem lá da base, como a senhora diz, como a dona Karine também sempre diz, né? Para poder chegarem a ter esse comportamento. E é muito né? alterado também pelo meio que vivemos. Então, assim, a gente abre o Instagram e tá ali um monte de mulher murmurando sobre a maternidade. Sim. Ai, porque eu tô cansada. Ai, porque eu como frio. Ai, porque não sobra comida pra mim. Eu também dou ali pra minhas filhas. Se sobrar, eu como. Se sobrar, senão a senhora Eu faz me um viro pão, faz depois. qualquer coisa. Eu tô ali, tô beliscando com elas. Eu como o resto delas também. Enfim, Sim, eu parei até disso que eu quantas tava vezes, engordando. Então, que sobra. Mas quantas vezes que a gente não raspa, né? Porque assim, vai jogar Sim, fora aquilo lá. pois é. Daí, assim, raspa o prato de uma, Às vezes eu dá nem um boto prato meu inteiro, daí que a gente tem muita criança, acaba que sobra você vai fazer depois mais janta pra si ainda. Não, come o resto que tem aí. Isso é gratuito. Então, assim, eu acho muito importante, assim, de ver tanta murmuração, tanto de pessoas com mais idade, porque estão com o ninho vazio, porque aí botam os filhos como, né, ingratos, isso, aquilo. Então, eu penso assim, poxa, eu tenho que ser forte, não só com força física, mostrar a beleza mas do que é a maternidade. de saber que a beleza é a doação, é a gratuidade, e não tem como você amar de forma gratuita se não for com Deus. Sim. Esse é o amor gratuito. Então eu já fico me preparando, né? Porque a senhora falou sobre essa murmuração da maternidade nas redes sociais. Eu não fico falando assim, as coisas ruins lá de casa. Mas de jeito nenhum, pra quê? Não vai resolver. Aí vão já dizer assim, o podcast que estão romantizando a maternidade, né? Assim que o pessoal Mas fala. Tem, assim, é lógico. É porque tem as assim, dificuldades, tem a o dificuldade público da tá criança. infantil a ponto de achar que existe alguma influenciadora ou alguém que tem uma vida perfeita. Agora tem que mostrar tudo? Não. A gente não consegue também, porque não, tá também ocupada. não. Tá ocupada. E eu também, assim, na hora que Não eu mando, adianta por exemplo, murmurar. na hora que as meninas estão fazendo uma pirra, tem um momento difícil, eu não vou parar pra filmar, pra postar, não dá. Eu só consigo tristeza bater isso. foto nos momentos felizes, nos momentos complicados. Infelizmente, eu só tenho como dar um testemunho, tá, gente? Eu não vou lá pensar, eu vou pegar um celular pra filmar, pra mostrar às pessoas que eu tenho um momento difícil. Eu lembro, assim, uma vez que uma mulher começou a me criticar bastante na internet. Você só consegue porque você tem quem trabalha ali na sua casa. Aí as duas moças lá de casa saíram. Parece até que o povo vai jogando praga, né? Mas você só consegue porque tem um marido em casa. Aí não tem mais marido em casa. E eu tô do mesmo jeito feliz da vida cuidando das minhas filhas, porque não é esse significado que Deus trouxe pra mim. Sempre vai ter dificuldade. Sempre vai ter dificuldade. Uma família que tem mãe, pai, alguém que cuida dentro da casa, funcionário, eles também têm a dificuldade dele. Todos nós, todo mundo passa por alguma dificuldade. Não adianta julgar o outro. O que a gente tem que trazer é solução, é apoio, é cumplicidade e parar de murmurar. A murmuração não vai ajudar a edificar um lar, nem o outro, nem vai ajudar vocês a construir uma família. Pelo contrário, vai fazer com que sejam adultos frustrados, achando que o mais fácil é cuidar de um cachorro e ser bem-sucedido na profissão. Pronto, e quando vê, tá ali fisicamente esgotado e não encontrou o verdadeiro sentido da vida. De viajar, né? O pessoal ama viajar e postar lá, não sei o quê. Gente, às vezes eu tô num lugar, a gente sai às vezes no grupo de amigos, né, no trabalho, não sei o quê, eu gosto muito de estar com gente, né, o negócio é gente. Então, nada eu faço sozinha. Então, eu gosto muito de juntar. Aí a gente às vezes tá lá, o canto não tá legal, né, a gente tá almoçando, o almoço não tá bom, não sei o que, foto. Eu digo, gente, muita vontade. Né? A gente não tá gostando, tá tão assim monótono, né? Não vem todo mundo. Mas na rede social, assim, aí não sei por isso, mas vai botar o que é ruim, a gente tem que botar o que é bom mesmo. Eu digo, realmente a gente só tem que botar o que é bom mesmo, né? Mas às vezes as pessoas veem isso e não veem a realidade.
Aí acha que Entendeu? só ela tem Acha- problema. Exatamente, que só ela que tem problema, porque aquela dali, olha, só sai, compra roupa, sapato, viaja, não sei o quê. E aí tá o erro, não sabe? Não é que a gente tente mostrar. O lado bom da maternidade é a coisa mais doce do mundo, né? Porque você está participando daquilo que Deus quer para você, né? Como nós, como mulheres. E a paternidade como homem também, aceitar uma família e querer a responsabilidade que hoje os homens não querem. É muito peso você ter um filho, e aí eu tenho que ter dinheiro para poder sustentar, não sei o quê. A mulher não, ela trabalha, qualquer coisa, eu e ela. Mas uma criança é um peso maior, né? É uma responsabilidade maior. Para finalizar aqui, que Isso já tem eu alguém falar. fazendo sinal aqui que eu Só não vou sou sair, tem que apresentadora, mas eu não sou apresentadora, mas eu tô vendo sinais aqui. Eu acho assim, ó, que uma mãe forte, não importa se ela trabalha fora o dia inteiro, se ela tá em casa, porque ela pôde escolher ficar em casa. Uma mãe forte é aquela que abraça as dores da maternidade, sabendo que isso depois vai se transformar em frutos. Então, a gente abraçar isso, por mais que assim, poxa, mas será que é só na minha casa que acontece isso? Não, não é só na sua casa. Tem birra, tem um monte de problema que às vezes a gente não posta nas redes sociais por favor, né? Né? Chega aquela pergunta. E vai ficar expondo Eles criança brigam muito, ao eles brigam ridículo. muito. Passa o dia brigando. Que abraça isso, até porque uma das maiores dores de uma mãe forte que trabalha o dia inteiro é não poder estar em casa. É. E ela queria muito estar, mas às vezes ela não pode. Ou então a falta de paciência, porque quando a gente não tem paciência com um filho, é porque a gente quer estar num outro lugar, porque a gente queria estar trabalhando, porque, né? Ou, assim, se está no trabalho, queria estar em casa, né? Se está em casa, queria estar trabalhando porque tem que botar mais dinheiro. Então, assim, às vezes a falta de paciência é porque você não quer se dedicar àquilo lá, daquele momento, àquela birra daquela criança que é 2 da tarde que você tem que sair para não sei o quê. Então, uma mãe forte tem que abraçar essas dores e saber que isso tudo lá na frente serão frutos, né? Conforme a gente se entrega tanto para a família e também para Deus, né? Porque só com Deus mesmo para poder amar de forma gratuita como uma mãe faz. A construção é sempre a 3, né? A esposa, É sempre a 3, né? o marido, e tem que ter Deus, Tem gente. que ter Deus. Do senão- mesmo jeito que se não existir nem a esposa, nem o marido dentro do lar, tem que ter Deus do mesmo jeito. Esse é o segredo, eu acho que da maioria das famílias que mostram o sorriso, elas não estão romantizando o problema e existe, né? Eu acho muito bonito o exemplo, tá perto de encerrar, daquele casal do Tiba, né? Ele ficou tetraplégico e tá lá a esposa dele cuidando de muitas murmurar, crianças, ele, né? sem murmurar, nem a esposa dele também cuidando do marido, que praticamente não vai entregar mais nada a ela ali, né? Não é o homem que está fora, não é o homem mais protetor, de segurança, não é nada. E assim, a gente vê a beleza na entrega, né? Então é isso que nós, mães, precisamos entregar nos lares. É o que Deus nos enviou, é o nosso principal papel na sociedade. É acreditar que os planos de Deus são maiores que o nosso. Então, assim, eu quero ser uma médica de sucesso, vou ter filho só com não sei quantos anos, vou ter uma menina, um menino e um cachorro. Pronto, é o plano da maioria da sociedade hoje, porque eu vou viajar para Paris, para a Itália, e ninguém entende que isso não vai engrandecer a gente, não vai nos tornar forte. No máximo, vai tornar seres humanos mimados, que não sabem se frustrar quando os nossos planos saem um pouquinho da linha. E dentro dessa construção, a fortaleza vem muito mais do alto do que qualquer outro lugar da nossa vida. Né, dona Thalita, a Mamãe Forte, está nos ensinando. Então, deixei seu Instagram para o pessoal seguir. Mamãe Forte. Mamãe Forte. Dona Lili, Pronto, então assim, vamos encerrar mais um, né, podcast. que a conversa estava muito boa. A gente Muito boa, mas, né, o doutor Luiz já tá ali, ó. Já tá quase tendo infarto. O nosso organizador aqui. A mulher fala demais. Fala demais. Então, assim, agradecer, né, dona Thalita, que quando a gente pensou na senhora, aí a gente pensou, assim, realmente em falar um pouco sobre o tema de ser mãe, né, porque às vezes a gente fala de mim, fala da dona Karina, mas
falta sempre alguém que possa nos complementar e que as pessoas podem ver que não é só a gente, né? Somos nós. Mas são pessoas comuns vivendo suas vidas comuns, se doando de forma extraordinária. Uma pessoa de né? sucesso, tinha lá o centro dela, como é? O estúdio dela. Estúdio, sim, viajava. Pois é. Viajava pra fora, tudo, toda cheia das... E semana passada, meu filho fez o maior escândalo na frente do colégio, gritando, de 4 aninhos. Acontece, gente. É claro que eu não vou filmar o meu filho, expor ele a esse ridículo, né? Mas depois, gente, o meu filho entrou no colégio gritando, tá? Com 4 anos, eu falei... Acontece, gente. Mas igual a princesa, né? Porque tem um homem da Não princesa. precisa ficar expondo, assim. Mas é assim, é uma mãe comum, né? A senhora é uma mãe comum também. A senhora também. E vivendo o extraordinário, que o extraordinário é aceitar com alegria, né? O que Deus nos dá a cada dia. Os planos de Deus, exatamente. Né? A cada dia. E sabendo nos doar também para o próximo, né? Não só dentro de casa, mas vendo também que nós somos exemplos para os nossos filhos de... Eu não sei se é porque hoje eu estou assim, emocionada com Santa Teresa de Calcutá, né? Mas assim, né? De servir o outro também, né? De não ficar... porque que eu já tenho 4 filhos, né? Como eu vejo o caso também da senhora que também tem 4, né? As duas. Então, assim, em se doar, servindo, né, dentro do nosso instituto, né? Ajudando os mais carentes, né? Indo... uma vez a gente foi para Caponga, né? Fazer uma ação lá, né? Atender as pessoas lá. E aí o marido da dona Thalita estava lá, eu perguntei, cadê a dona Thalita? Tá doente, mas estão os 2 meninos lá, eu já trouxe mais 2, eu digo, então assim, não, porque ela tá doente, eu não vou poder ir, porque, entendeu? Mas se é aquele homem também de dizer, para ser feito, eu tenho que fazer, e a senhora com certeza, esse apoio também para ele, porque não é aquela mulher dizer, porque eu tô sentindo uma gripe, não tem que cuidar de mim, não, vá fazer aquilo que você tem que fazer, porque o que tem que ser feito, tem que ser feito, né? Isso é um exemplo enorme para os seus filhos, né? Deles dois estarem lá vendo que o pai está lá servindo, se doando, né? Doando da sua profissão para os outros, né? E sabendo também que a senhora está em casa, mas que está firme lá, e com certeza quando chegou, a senhora não estava lá esmorecida, mas estava firme, sabe? Porque essa força vem de Deus, né? Então, com certeza. Uma família que não tem, que a gente vê que é desestruturada, que tem esses mimimi, esse negócio porque eu preciso que tá aqui perto de mim, né? É o filho que saiu que tem que estar aqui. Então, é uma coisa que não vem da fortaleza que vem de Deus, né? Quem de Deus vai além, né? Não vai só o que eu posso fazer. Às vezes as pessoas, eu faço isso até aqui, porque até aqui eu posso, eu digo. Mas daí para lá, aí já vem a caridade. A graça. Porque a caridade vai além do que você pode dar. Aí é que começa a caridade, né? A vida de Madre Teresa de Calcutá, quem não conhece, assista, leia, vá atrás. É fantástica aquela mulher, né? Aqueles pezinhos dela, aqueles dedinhos, tudo assim acolchadinho, porque o sapatinho dela era meio... Vou contar não para vocês. Então pronto. Tá com a síndrome do ninho vazio. Trabalho de caridade. Isso. Vai se doar para os outros. Instituto... Tá aí a salvação dessa sociedade do ninho vazio. É só para dizer que o instituto que a gente faz parte, graças a Deus, todas 3, 4, né? O seu Rui que tá por trás aí também faz parte, inclusive ele coordena lá, tá? Ele ainda tem tempo para isso. É o Instituto Cruz da Vida, certo? Não é realmente o do Instagram, mas para vocês entenderem que além de tentar trazer informação para vocês, todas aqui trabalham nessas ações voluntárias. Aí tem lá de idosos, quem quiser ajudar. Já vou fazer também, entra aí no Cruz da Vida para ajudar. Gratuita, né? Assistência médica gratuita, cuida do lado de idoso, tem ação com crianças de orfanato também, todo final de semana, ensinando a catequese, judô, piano, hipismo. Então, assim, é um instituto apaixonante. Então, estou convidando vocês, assim, deu vontade de fazer alguma caridade, que eu estou com nenhum vazio. Também já trouxe aqui para vocês se fortalecerem e ajudar também, porque todo início é mais difícil e é um instituto novo, mas é apaixonante. Então, vou encerrar aqui com vocês. Obrigada, dona Thalita. Obrigada mais uma vez, e espero obrigada, vocês. Doutor Rui, né? Obrigada, doutor Rui, que vai aí editar a gente. Espero que seja mais rápido. E obrigada mais uma vez. E aguardamos o próximo e vamos ver qual vai ser o nosso próximo convidado e o próximo tema. E curta, compartilha. Verdade. Tchau.